Adam Smith. Adam Smith nasceu na cidade de Kirk County, na Escócia, em 1723. Ele foi um filósofo no século XVIII, que foi a época do Iluminismo. O Iluminismo é basicamente um movimento que buscava a razão, liberdade de expressão e etc. Smith apoiava a liberdade econômica, já que os reis influenciavam muito a economia. Ele foi a base para o que hoje chamamos de capitalismo, com suas ideias como a divisão social do trabalho e a especialização. Agora, para entendermos melhor sobre Adam e suas teorias, vamos ouvir 3 estudiosos sobre o assunto. Confira. A barganha faria com que as famílias autossuficientes acabassem e iriam poder se especializar em algum bem ou algum serviço, assim podendo garantir seu lucro e seu sustento. Em todas suas teorias, ele sempre afirmava que a lei da oferta e da procura garantia comércio justo e eficiente, pois quando mais demanda, mais produtos são fabricados e vice-versa. Adam Smith tinha várias ideias sobre a economia. Sua principal teoria baseava-se na ideia de que deveria haver total liberdade econômica, para que a iniciativa privada pudesse se desenvolver sem intervenção do Estado. Ele foi um dos maiores influentes na época do Iluminismo, influenciando principalmente a burguesia europeia do século XVIII. Ele atacava as ideias econômicas exercidas pelos reis absolutistas, por isso ficou tão famoso. Adam também refletia muito sobre a questão da desigualdade. Para ele, sem a liberdade de mercado, as pessoas dependeriam muito das classes mais altas para viver, sem poder viver por si mesmo. Uma frase dele resume muito bem nossa discussão, onde há grande propriedade, há grande desigualdade. Para um muito rico, há no mínimo 500 pobres, e a riqueza de poucos presume da indigência de muitos. E Smith também filosofava sobre temas muito comuns, como a falta de emprego. Para ele, a produção das riquezas era muito importante, pois dava cada vez mais oportunidade para as pessoas. Depois de muito refletir sobre isso, ele também serviu de base para os nossos sistemas atuais funcionarem, como o capitalismo. Em seu livro A Teoria dos Sentimentos Mortais, Adam Smith aponta vários aspectos da simpatia, que, para ele, é a capacidade que cada um tem de se colocar no lugar do outro. Se todos fizessem isso, a sociedade seria mais justa, pois as pessoas de classes mais altas poderiam se colocar no lugar dos de classe mais baixa. Sua principal obra foi A Riqueza das Nações, escrita em 1776. Ele fez essa obra pois tentou diferenciar a economia política da ciência da ética. Outro ressalto dele foi que o desenvolvimento de uma nação só é possível com a divisão social do trabalho e com o desenvolvimento econômico de um país. Para ele, o alto interesse era muito importante para conquistar isso. Existe uma famosa frase que ele defende, que a riqueza da nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza dos príncipes. Parado, ganhar dinheiro não é só recuperar heranças, e sim trabalhar de forma especializada e constante. Para entendermos melhor o conhecimento de Adam sobre simpatia, precisamos entender seu conceito sobre a pessoa humana. Para ele, a sociedade é a chave para a compreensão da simpatia. Com a simpatia, as pessoas teriam a capacidade de se colocar no lugar do outro, e assim poderiam avaliar se a situação que fazem é correta ou não. E para vermos como Adam ajudou muito, devemos ver um exemplo. Se uma indústria não tivesse várias subdivisões, e as pessoas não tivessem especialização na sua área, um produto demoraria muito para ser executado por apenas uma pessoa, e ele não sairia com a mesma qualidade, pois haveria inspeção, montagem especializada e etc. O comércio também ajudou muito as famílias da época, pois assim, as pessoas não precisavam mais produzir seu próprio alimento, sua própria vestimenta e etc. O que aprendemos hoje? Aprendemos que Adam Smith mudou a economia mundial, e suas principais ideias eram divisão social do trabalho, liberdade econômica, especialização e simpatia. O século XVIII foi marcado pelo Iluminismo. Adam Smith foi o pai do capitalismo, e a partir da ideia de vários filósofos, a sociedade cresceu e evoluiu.